Será que esse time, por exemplo, treina e faz diferente do que faz nos jogos? Porque 2025 ainda não acabou no Vasco. O que a gente viu hoje em campo, 2025 não acabou. Ele coloca até, inclusive, no final do jogo, 2 jogadores contestadíssimos e um que tá até fora do Vasco. Olha que loucura isso, cara. Ele colocou o David. Gente, o David não joga mais no Vasco. E ele colocou o David, tendo outros jogadores no banco de reservas. Outro ponto que eu vou também levantar aqui e debate com vocês também. Porra, se ele tá vendo que o time... Ah, mas foram vários erros individuais. Pô, se você tá vendo vários erros individuais, inclusive desde o ano passado, e você não conserta, o problema também é seu, Diniz. O problema também é seu, cara. Eu fico muito pé da vida, como tipo assim, toda vez tem gente pra defender o Diniz. Porra, tá quase um ano no Vasco, as coisas estão acontecendo do mesmo jeito e ninguém vem a público falar nada. Só tem muita gente pra defender, mas pra criticar não tem, cara. Pô, cara, tá errado, cara. O sistema defensivo do Vasco, o Cuesta jogando de lateral direito e o Robert Renan jogando de lateral esquerdo. Na hora do gol anulado, vocês viram quem eram os jogadores que estavam ali marcando, o jogador que vai na velocidade? Era o Coutinho, cara. Era o Coutinho. Se isso não é treinamento, desculpa, então tá tudo errado então. Então manda todo mundo embora. Porque, porra, se você treina desse jeito e chega só no jogo que acontece errado, não é possível que esses caras treinam certo e no jogo, no campo, os caras fazem errado. Não é possível, cara. Pra mim, não é possível isso. Então, pra mim, tem muito conta do Diniz, porque o 2025 não acabou. Não acabou. São os mesmos erros. Você falou que o Vasco tomou 2, o Vasco tomou 3. Porque se não fosse 10 centímetros pra trás ali, eram 3 gols do time do Maricá. Porra, são os erros no sistema defensivo gritantes. Ah, o sistema ofensivo faz muitos gols, cria bastante. Pô, parabéns, bacana. Mas o Vasco tomou 94 gols ano passado e fez 94 gols. E esse ano o Vasco já fez 4 e tomou 2 do poderoso Maricá. Se a gente não abrir o olho, daqui a 2 rodadas tem jogo contra o Flamengo. Pô, não é possível que as pessoas não consigam entender. Ele colocou o Tietê, ele colocou o Nuno Moreira, tendo o JP no banco, tendo outros jogadores que poderiam, pelo menos, serem testados no jogo de hoje, cara. O Vasco estava vencendo o jogo, gente. Pra que ele colocar esse tipo de jogador? Pra que o Tietê e o Hugo Moura no jogo de hoje? O Hugo Moura fez uma falta escandalosa. Escandalosa no final do jogo. Ele começa a correr igual um maluco com a bola. Todo mundo viu que ele fez falta e só ele que não entendeu que foi falta. Pô, tipo assim, então pra que esse tipo de jogador, cara? Pra que colocar esse tipo de jogador em campo? Tá bom, tá no elenco, não tem como reformular o elenco inteiro, eu entendo, tudo bem, mas pra que botar esses caras? Se você tem outros jogadores ali que você precisa testar, era um jogo bacana, um estádio com 12 mil pessoas aqui no São Januário, por que não o JP entrar no jogo pra você verificar, pô, será que o JP voltou mesmo bem? Será, por exemplo, que a gente tem o Máximo Domingues que jogou lá em Toronto? Será que ele, por exemplo, pode ajudar o Vasco? Não, ele botou o David. O David tá fora do Vasco, gente. Pô, e foi bizarro demais. Então, quando eu li não é possível que ele botou o David. É bizarro demais, gente. Então, assim, fica aqui mais um questionamento em relação ao Diniz. Ah, o Diniz vai ficar, o Diniz é o técnico do Vasco, mas ele precisa também ser contestado por isso, por algumas escolhas que ele está fazendo inacreditáveis. Eram 25 minutos do segundo tempo, ele fez uma mudança apenas já do intervalo por conta da expulsão e nada mais, cara. Nada mais. Depois ele foi botar lá o Reverrete, botou os outros dois. Cara, assim, a gente precisa contestar o Diniz de agora. De agora, porque 2025 parece que não acabou, Flávio. No Vasco, pelo menos, não acabou. Jean Faísca, 00:03. E aí, Jean? A gente ganhou o jogo, mas a gente tá meio puto da vida. Rapidinho, Jean, só uma pergunta. Você preferia ganhar o jogo do jeito que ganhou ou perder com o Sub-20 como o Flamengo perdeu? Porque, na boa, tudo bem que eu entendo que o resultado é importante vencer. Ok, beleza que é importante vencer. Depois, no final da história, ninguém vai lembrar que esse time jogou mal contra o Maricá e venceu por 4-2. Mas, cara, por desempenho, a gente começa a pensar no restante do ano. Foi feio demais, Flávio. Assim, eu não acho que o Vasco tenha jogado uma partida tão ruim. Não acho, mas acho que os erros foram preocupantes, porque são os mesmos erros do ano passado. Gente. O Maricá é o pior time desse campeonato, gente. Mas acontece, não, Emerson. Aí eu não sei. É a primeira rodada. Aí é um exercício de futurologia. Eu achar o Maricá o pior time na primeira rodada é futurologia. Não dá. Então tá bom, eu tô vendo por elenco, eu conheço os jogadores. Pelo elenco de todos os times da Série A do Campeonato Carioca, por elenco, por nomes, o Maricá é o pior pra mim. Em termos de nomes, o Maricá pra mim é o pior. A gente tomou 2 gols do Maricá que poderiam ter sido 3, cara. Enfim, mas tá bom. Poderia ter feito 7. Eu acho que exato. Não sei. Só tirando aquele bola do Thiago Mendes ali, não vi outra bola que o Vasco perdeu assim, tão incrível assim. Eu acho que a gente teve... Verrete, cara, agora no final. Que impedimento, que tava impedimento. Os bandeirinha deu impedimento. Os bandeirinha deu impedimento. O bandeirinha deu impedimento. Não deu, Não sei se não tava. Ele levantou a bandeira. Ele levantou a bandeira. Ele não estava impedido. Ele levantou a bandeira no gol do Ryan e foi gol. Ele levantou a bandeira no gol do Ryan e foi gol. Ele levantou errado a bandeira. O Verrete perdeu o gol. O gol dele seria lícito. Agora, eu acho que o desequilíbrio é claro. O time cria muito, o time tem um poder ofensivo grande, mas defensivamente comete as mesmas falhas. Isso é jogar bem? Não. Assim, eu acho que é jogar igual. Esse futebol ruim de desequilíbrio levou a gente à final da Copa do Brasil, mas levou a gente também a um susto no Campeonato Brasileiro. Eu, pelo menos, não estou discordando que o Vasco tenha dado pano para manga no jogo de hoje. Eu acho só que são erros. O que me tranquiliza
e aí eu entro na seara do Diniz, para passar a voz para Jean Cerdeira, é que são os mesmos erros. Então não é difícil, cara, corrigir. Você tá vendo os mesmos erros. E eu tô falando aqui de uma temporada inteira. Eu mostrei os números aqui antes. Então você tem... Porque vamos lá, se hoje o Paulo Henrique não tá bem, o Paulo Henrique resolve hoje criar de chutar pro gol dele. Eu quero chutar, eu quero dar chute pro gol. Começa a criar uma confusão. Ele quer fazer um negócio diferente. Não é nada diferente que tá acontecendo. Paulo Henrique não tá bem, o Cuesta tomando bola nas costas, o Robert Renan inseguro na saída de bola, os zagueiros jogando abertos, a bola infiltrada por dentro. As mesmas coisas, gente. Igualzinho. E aí não adianta o Fernandinho na beira do campo, como foi no lance do gol anulado. Não adianta isso, amigo. Resolve, porra. Não adianta ficar puto. Eu também fiquei puto, mas eu sou torcedor, porra. Ele é o treinador do time. Mas vou deixar o pessoal falar. Fala aí, Jean. E aí? Vamos lá, Flávio. É óbvio que eu respeito a opinião do Emerson, mas eu não acho que o Vasco jogou mal. Eu acho que o Vasco fez um jogo de... Os primeiros 35 minutos o Maricá não viu a cor da bola. Não viu a cor, nem passou do meio de campo. Foi 2-0 ao natural, com bicicleta e tudo. Aí a gente toma um gol de bola parada, que a gente não anda. E isso, cara, eu vou ser bem sincero pra você aqui, ó. Se no futebol profissional eu tiver que avisar o meu zagueiro que ele tem que andar quando há um corte dentro da área, esse cara, ele tá fadado ao fracasso. Zagueiro, seja o que for. Isso aí na escolinha o cara sabe que a partir da hora que tem o primeiro corte dentro da área, o time anda. Quantas pessoas nós temos conectadas aí agora? Eu não tô aqui com o meu retorno, vou ligar. 11.220. 11.220? Eu não sei se alguém desses 11.220 assistiu a atuação desastrosa do nosso Sub-20 contra o Botafogo de Ribeirão Preto na segunda-feira. Mas segunda-feira teve um escanteio para o Botafogo de Ribeirão Preto, a bola vai longe, a partir da hora que o cara cobra ela para fora, a zaga do Vasco anda, um jogador do Botafogo cabeceia e o gol tá impedido. E eu falei isso na live aqui segunda-feira. Disse, ó, o time Sub-20 do Vasco teve um gol anulado hoje contra, que o profissional entrega esse gol toda hora. E entregou hoje de novo. E o Diniz na coletiva vai falar que era para os caras ter andado. Quer apostar como ele vai falar? Ele vai falar que era para ter andado. Ele vai... Anota aí que ele vai falar. Ele vai dizer, ó, o primeiro gol, a zaga era para ter andado quando teve o corte, a zaga não andou. Quer ver como ele vai falar? Vamos esperar a coletiva. E o lance da expulsão do Piton, ô Flávio, sabe o que é legal, Flávio? É quando você tem agora esses jogos que passam no YouTube, tem as imagens, você pode voltar a imagem para você perceber a origem. Isso é uma delícia você fazer isso, né? Vamos lá. Vocês lembram qual foi a origem do gol do Piton ou não? A origem de tudo ou não? Da expulsão do Piton? Era uma falta para o Maricá no meio de campo. O Maricá cobra dentro da área. O Léo Jardim faz algo que eu cobro dele há um bom tempo. E ele fez com excelência. Ele vai quase lá fora da grande área e pega a bola com a mão. Porque é uma bola morta. O cara dá uma fatiada, ela sobe e ele pega a bola com a mão. E ele faz outra coisa que eu cobro dele muito. Ele foi bem 2 vezes no mesmo lance, o Léo Jardim. Ele sai jogando com o Piton na esquerda rápido. Porque se o adversário está dentro da área, numa bola parada, vai ter espaço para sair com ela limpa e montar um contra-ataque. O que o Piton faz? O Piton olha para frente, o Robert Renan está só esperando a bola dele, quando ele é pressionado, só. Na verdade, no primeiro momento, ele já podia ter feito essa bola na frente. Ele optou por não fazer. O Robert Renan está atrás dele, livre, tranquilaço. Era só dar no Robert Renan. E o que acontece? Se você olhar o lance... Flávio, sabe a história do frame, Flávio? Eu vou printar isso aí e vou falar no Faísca Tá Onde sábado. Boa. O Nuno tá de costa, o Coutinho tá de costa, o Thiago Mendes tá de costa e o Barros é o único que tá pensando assim, tá, o que ele vai fazer? O que ele vai fazer? O Barros começa a querer dar uma opção de passe para ele. Aí ele faz tudo errado. E além de fazer tudo errado, ele sofre a falta ainda. Que foi falta no Piton. Falta claríssima. O pé de apoio dele, a perna esquerda dele que tá pro lado de dentro, o jogador vem e chuta a perna dele, né? Mas enfim, aí o Vasco tem um jogador a menos. Acaba o primeiro tempo, no segundo tempo o Vasco vem, joga isso aqui, ó. Joga isso aqui, já enfia mais 2 buchas dentro. Faz mais 2 buchas para dentro dos caras. Aí o que acontece com esse elenco? E isso é algo que tá aqui, tá na cabeça desses caras, desse elenco. Eles abaixam a concentração. E eles não podem abaixar a concentração. A hora que eles abaixam a concentração, bola parada, escanteio, o cara dá um baita cabeceio, só que o Cuesta errou. E eu vou falar aqui para vocês antes de acontecer. O seu Cuesta que bota as barbas de molho,
que do jeito que o Diniz gosta do Saldívia e do jeito que o Saldívia é na bola aérea e tudo mais, daqui a meia dúzia de rodadas vocês vão ver o que pode acontecer. Vão anotando aí para vocês verem o que pode acontecer. Eu acho que ele vai perder a posição também. Hoje, no lance do gol do Marcelo, o Cuesta, ele olha a Cerdeira. Ele nem faz reação de ir. Olha, se você começar a olhar erro individual do Cuesta que gera gol desde o ano passado, tá começando a ficar recorrente isso, hein? Tá começando a ficar recorrente os erros dele, tá? Então, assim, eu acho que o Vasco, quando precisou, deu uma aceleradinha, foi lá, fez os gols. Quando não precisou, segurou a onda, ficou por ali, matou o jogo. E agora, para domingo, é segurar alguns caras desses. Aí acho que já dá para dar uma mesclada, até porque daqui a 48 horas não tem por que colocar os caras tudo de novo dentro de campo. Dá para segurar alguns, já preservando para o jogo da próxima semana. Eu queria fazer uma pergunta para vocês, principalmente Cerdeira e Jean, que a gente viu o jogo pela televisão. É só um feeling, tá? É só um feeling. Eu acho que o Verratti se despediu hoje do Vasco. Me pareceu o gesto e a maneira até como o Fernando Diniz o abraçou e falou com ele. E a maneira como ele entrou em campo. Assim, mais, sabe, mais constrito, mais quieto, mais calado, de poucas ações. Não sei, eu queria ouvir o Cerdeira, mas eu queria a opinião de vocês, se vocês sentiram. Assim, me pareceu muito tom, não do Ryan, não. Do Ryan, não, engraçado. Até porque o Fernando Diniz já deu uma declaração depois do jogo, dizendo que por ele fica mais tempo. E eu acho que o Vasco vai convencer o Ryan para esperar mais um pouquinho, ficar até o meio do ano. Mas o Verratti, não sei. Sabe, me pareceu aquele abraço do Diniz nele, meio que batendo no peito dele, falou assim, cara, eu sei que tem pouco tempo, mas, pô, se diverte aí, sabe? Aquela coisa assim. Não deu muita instrução. Não sei, pode ser uma impressão minha, pode ser que depois do jogo ele diga, ó, tô saindo, mas eu fiquei com essa pulguinha atrás da orelha. O clima é de despedida, ou foi de despedida, pelo menos para os torcedores, em relação muito ao Ryan, ao próprio Verratti. O próprio torcedor falou no final do jogo, fica Ryan. Né? Então é uma situação que, de fato, né, você já externou que gostaria muito que ele permanecesse, se fosse o pai dele, inclusive, iria permanecer com ele. Mas, em caso de venda do Ryan, de transferência do Ryan, a diretoria conversou com você em relação à reposição, porque entende-se, e o Admar disse isso na coletiva, que o Vasco traria o Saldívia, traria também o Johan, e mais um atacante, que é o que tudo indica, é o Brenner, e com a possibilidade de saída do Ryan, existe uma promessa ou um entendimento de que o Vasco vai ter que ir no mercado para reforçar não só o ataque, mas outros, porque você já cansou de dizer que o Ryan é insubstituível, né? Não é um jogador de 30, 40 milhões de euros que o Vasco vai conseguir no mercado. Então, qual é a estratégia caso isso aconteça, caso o Ryan seja vendido? Obrigado. Então, uma estratégia vai ter que ser montada agora, se isso se confirmar, porque eu não estava contando com a saída do Ryan, por mais que a gente imaginasse que fosse seguir ele ter proposta, porque eu converso muito com o Ryan, eu já conversei com as pessoas próximas ao Ryan mais de uma vez, e o entendimento do clube ao renovar o contrato do Ryan não era uma saída agora nessa janela. Eu acho que o Ryan tinha que ficar pelo menos mais essa temporada no Vasco. E o Ryan, eu repito assim, substituível mesmo. A gente não vai contratar outro Ryan. O Ryan ele vale mais do que ele está sendo negociado. Depois do jogo de hoje, o Ryan já vale uns 2, 3, 4 milhões a mais. Se conforme o ano vai andando, ele vai valendo mais. Eu falo isso desde que eu cheguei aqui. O Ryan só precisa do tempo para ir confirmando e fazendo coisas. E ele merece sair daqui com outro tipo de status e com uma situação de poder escolher melhor onde ele vai jogar. Ele sairia mais maduro, ia sair, se ele sai no final do ano, ele ia sair novinho ainda, ia sair com 20 anos e com um nome mais consolidado no Vasco, mais consolidado no futebol brasileiro, muito provavelmente com convocação da seleção brasileira, porque o Ryan é um jogador diferente. Eu falo isso para vocês desde que eu cheguei aqui. E ele é um potencial que ele está se descobrindo. E ele, cada vez mais ele se descobre e gosta daquilo que está sendo descoberto por ele mesmo. Então, os motivos, para mim, são vários para o Ryan ficar. A questão financeira é uma coisa que tem como resolver. E, esportivamente, o melhor lugar para o Ryan ficar nesse momento é no Vasco. Teve salgadinho no vestiário, hein, Jean? Teve salgadinho no vestiário. Eu acho que o Verratti foi. Porque, para mim, é claro, o Diniz falou mais uma vez hoje que conta com o jogador, mas tem um monte de boato, falou do nome do Cerro Porteño, e eu acho que o Verratti vai pedir rescisão do Vasco. Estou sentindo isso claramente, é um feeling que eu tenho. E o Ryan, eu tenho dúvidas. Porque a palavra do Fernando Diniz pesa muito, gente. E o Diniz está claramente dizendo que vai lutar para o Ryan ficar. Eu acho que o Diniz é um cara que hoje tem uma ascendência grande na diretoria do Vasco. E no Ryan.
Porque o cara comparar ele como pai do Ryan, porra, cara, isso é pesado pra caramba pro treinador falar isso, hein? Oi, Jean. Ô, Flávio, eu acho que a ascendência do Diniz é muito maior sobre o Ryan do que sobre a diretoria. Porque Sim, o Ryan também tem que ter um entendimento que sim, tudo que ele está vivendo é fruto da qualidade dele e do trabalho dele. Mas Perfeito. teve alguém que foi lá e não deixou desligar os aparelhos. é Que ele isso. estava prontinho, chamaram a família, compraram o paletó, reservaram a gaveta. Estavam matando esse rapaz no Vasco. Não pode Sim. esquecer disso. Verdade. E ele foi lá Queriam pagar o Uber, né? Queriam pagar o Uber Isso. para ele ir pro Galeão, né? A gente não pode esquecer trocar disso. trocar por mando de campo no Engenhão. Lá vamos jogar 50 partidas no Engenhão. É Entendeu? isso. aí. Concordo. E outra, Não tem e que outra criticar, Se coisa. ele sair, não tem que criticar, não tem que ter crítica Não, nenhuma. isso não. E outra coisa, eu acho que esses 6 meses, e hoje ele já deu um indício, o Diniz acabou de falar, com esses 2 gols de hoje, ele tá valendo mais 2, 3 milhões de euros. Gente, tem uma convocação para a seleção. O Campeonato Brasileiro vai estar rolando, tem jogo com o Flamengo, tem ótimas oportunidades do Ryan ser um jogador de 80 milhões de euros, cara. E assim, é uma escolha da vida dele. Eu entendo o Bournemouth ser uma opção, porque não vai precisar ficar no banco para jogar, ser emprestado. Ele já vai para um time que, teoricamente, ele seria emprestado se ele fosse para um grande. Mas vamos ser honestos, ele vai sumir. Ele vai desaparecer no Bournemouth. O Bournemouth não passa jogo na ESPN, nos canais aí toda hora. Passa, Flávio, Só quando passa. joga contra o É porque Arsenal, contra o não, City. a rodada da Inglaterra passa quase toda ela, todos os jogos, inclusive. Tem agora as plataformas. Salve, meus amigos do canal, sou mais Vasco News e nessa manhã de sexta-feira, sextou no Vasco. O Vasco, depois da vitória por 4-2 diante do Maricá, teve esse debate acalorado aí entre Emerson Rocha e Flávio Dias, onde falaram muito sobre o momento que está passando o Vasco nesse início de temporada já com alguns erros que se repetem em 2025, e o Emerson Rocha deixou claro, estava pistola aí com esse jogo do Vasco, e com isso escancar algumas coisas que precisa ser feita. O Vasco precisa contratar jogadores, mais jogadores, porque o Diniz ainda parece que não confia nem nos jogadores que ele levou para o banco, como o Emerson Rocha mesmo diz. Ele colocou o Hugo Moura e o David, sendo que o David está praticamente fora do Vasco. E o Verratti, a gente sabe que o Verratti pode ser uma despedida, também concordo com o Flávio, quando o Flávio fala que é um feeling, mas pareceu muito isso, porque ele entrou um pouco, com um semblante um pouco abatido, parece que tá triste em sair, mas é o momento, ele viu uma proposta boa, 3 anos de contrato, onde vai ter mais uma longevidade ainda para jogar, vai jogar uma Libertadores pelo Cerro Porteño, e isso é complicado para tentar convencer o jogador a não ficar, a não ir, né, no caso. Então, fez um jogo ok, mas com alguns erros individuais, algumas falhas. O Piton mesmo foi uma falha grotesca, não deveria ter feito o que ele fez. Acho que tinha a opção de dar o passe logo de primeira, quando ele pega a bola, ele ficou ciscando ali, recebe uma falta, claro, foi uma falta, mas depois ele comete um erro feio. Ele segura, perde a bola e agarra o pé do jogador do Maricá e é expulso. Com isso, ainda bem que o Vasco tem qualidade, tem jogadores que estavam inspirados, o Coutinho e o Ryan, que fizeram os gols. O Ryan fez 2, o Coutinho 1. Aquela bola do Thiago Mendes que não entrou, um de bicicleta. Então, acho que o Vasco tem que corrigir isso aí, corrigir algumas coisas. Vai ter entrada de Rojas e também do Saldívia para melhorar ainda mais. Então, vamos aguardar o próximo jogo, principalmente o jogo contra o Urubu, né? Que vai ser o próximo jogo que vai entrar o time titular, para ver o que vai acontecer. E você, o que achou, no caso, desse jogo do Vasco de ontem? E deixa nos comentários e ativa o sininho da notificação para não perder vídeo nenhum que colocarmos aqui. Valeu, tamo junto, fui.